Queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade a mais uma aula e agora nós vamos ver o assunto que fala sobre as estratégias de leitura. Com vocês, novamente, professora Sônia Barradas, de língua portuguesa. Vamos ler agora. Estratégias de leitura. Reúnem as diversas técnicas e métodos que facilitam a leitura e, consequentemente, a compreensão dos textos. Praticamos a leitura com finalidades específicas, seja para estudar, aprender, entreter, obter alguma informação, dentre outros. Veja abaixo as principais técnicas que auxiliam no processo de leitura. Primeira, ler com atenção. Para compreender melhor um texto, é importante ressaltar que temos que ler com calma cada parágrafo. Se não compreender, volte e releia. E ainda, se aparecer algum termo que não saiba o significado, o importante é recorrer ao dicionário e voltar ao texto. Tenha um dicionário, adquira um. 2. Sintetizar as principais ideias do texto. Tal qual um resumo, vale apontar os principais temas e/ou assuntos abordados pelo texto. Por isso, a técnica indicada acima é muito importante e complementa esta técnica. Portanto, leia com atenção e aos poucos vá assinalando as palavras-chave do texto. Ler nas entrelinhas. Esse recurso é muito interessante perceber no momento em que estamos lendo o texto. Assim, o conceito de ler nas entrelinhas define a leitura que fazemos além do texto, ou seja, baseia-se nas adivinhações e inferências, que são as deduções que realizamos e que não está escrito em palavras no texto. A gente vai fazendo suposições. Por exemplo, podemos perceber a posição de um autor sem que esteja escrito. Essa estratégia é facilitada a partir dos conhecimentos prévios que já possuímos. 4. Manter o hábito da leitura. Além da importância da leitura na vida social e para a ampliação do universo cognitivo, adquirir o hábito da leitura facilitará cada vez mais a compreensão dos textos. A partir disso, o vocabulário, a imaginação e a criatividade aumentam, e não somente o texto escrito, mas a produção de texto oral melhora muito. A gente passa a falar melhor. Em resumo, quanto mais lemos, melhores leitores nos tornamos. 5. Praticar a leitura em voz alta. Se possível, realize a leitura de texto em voz alta e perceba toda a sua estruturação, desde palavras, vírgulas, discursos, etc. Em muitos casos, isso facilita a leitura e a compreensão dos textos. No entanto, algumas pessoas preferem ler em silêncio. Portanto, faça o teste e veja o que você prefere. 6. Variar a leitura dos textos. Outra boa estratégia de leitura é variar o tipo de texto que se lê, de forma que a abordagem de cada um é diferente, bem como o seu conteúdo. E isso ampliará ainda mais sua compreensão. Assim, leia livros, jornais, revistas, quadrinhos, textos acadêmicos. Esses textos acadêmicos são textos já de universidade, de pesquisas.
etc. Isso também facilitará a interpretação, aumentando o seu vocabulário. Note que a linguagem pode variar de formal para informal e ainda de verbal e não verbal. Imagens, fotos, gráficos, etc. são não verbal, que não tem escrita, dependendo do tipo de texto. 7. Produzir textos. Não somente a leitura supre as necessidades de nosso cérebro de aumentar a sua capacidade intelectual. É fato que uma pessoa que tem o hábito da leitura possui mais facilidade para produzir um texto. Isso ocorre justamente porque, ao lermos, estamos aumentando nossa capacidade de comunicação, bem como nosso repertório interpretativo. Portanto, uma boa dica para facilitar cada vez mais a leitura é a escrita, ou seja, produção de textos. A importância da leitura. A leitura e a escrita são práticas sociais muito importantes e que devem ser desenvolvidas desde a infância. Lembre-se que a leitura é uma atividade complexa de produção de sentido. Sua importância reside no desenvolvimento das habilidades mentais, na compreensão do mundo e na ampliação dos conhecimentos a partir de diversos textos que compõem verbal e não verbal. A leitura e a interpretação de texto. Note que a interpretação de texto está intimamente relacionada com o ato de ler, na medida que é considerada uma das principais chaves para seu entendimento. Afinal, a leitura só é efetivada com sua interpretação, ou seja, não basta ler ou decodificar os códigos linguísticos, compreender as palavras. Isso é compreensão de texto. Faz-se necessário interpretar essa leitura construindo uma rede de significados. Então, nós temos que ler, mas a gente também tem que fazer deduções. A gente tem que, mais ou menos, inferir o que o texto está querendo dizer para a gente, o que o autor está querendo nos dizer. Coloquei aqui um texto para nós lermos. Todo mundo sonha. Desde as mais antigas culturas, os sonhos sempre merecem atenção especial. Os babilônios, por exemplo, consideravam que os sonhos bons eram enviados por deuses e os pesadelos por demônios. Por isso, rezavam a deusa dos sonhos, chamada Manu, para que ela enviasse sempre bons sonhos. Já os assírios acreditavam que os sonhos eram presságios daquilo que estava por vir. Segundo essa cultura, se um homem sonhasse várias vezes que estava voando, ele acabaria por perder todos os seus bens. Para os egípcios, os sonhos eram uma forma de os deuses se comunicarem com os humanos, para pedir alguma coisa ou fazer revelações. Os gregos também acreditavam que os sonhos eram sagrados e, por isso, faziam rituais de purificação antes de dormir. Os sonhos estavam presentes ainda nas religiões dos romanos e hebreus. Na Bíblia, há vários exemplos em que Deus fala aos humanos por meio de sonhos. Nos Estados Unidos, no século XIX, uma grande nação de índios se salvou de um ataque de homens brancos graças aos sonhos de seu líder, conhecido como Touro Sentado. O exército americano planejou um ataque surpresa ao acampamento onde viviam as famílias indígenas. Porém, alguns dias antes do assalto, Touro Sentado sonhou com uma chuva de homens brancos caindo sobre a grama e decidiu reunir secretamente os guerreiros da tribo. Graças a isso, todo o acampamento se salvou. Coincidência? O texto foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças. Em seguida, eu coloquei algumas questões para nós resolvermos. Vamos lá. A questão 1. Grife no fragmento abaixo a palavra-chave do texto. Desde as mais antigas culturas, os sonhos sempre mereceram atenção especial. O título dele é Todo Mundo Sonha.
Obviamente que a palavra-chave desse texto é se referindo a quê? A sonho. Então, a resposta, sonhos. Questão 2. Segundo o texto, os babilônios rezavam à deusa dos sonhos, chamada Manu, para que ela enviasse sempre bons sonhos. Esse costume fundamentava-se na crença de que os sonhos bons eram enviados por deuses e os pesadelos por demônios. Os sonhos eram presságios daquilo que estava por vir. Os sonhos eram uma forma de os deuses se comunicarem com os humanos. Segundo que a gente lê da agorinha, isso aí são questões, essas duas primeiras são questões de interpretação que a gente tira direto do texto. Resposta: os sonhos bons eram enviados por deuses e os pesadelos por demônios. Questão 3. Releia este segmento do texto. Segundo essa cultura, se um homem sonhasse várias vezes que estava voando, ele acabaria por perder todos os seus bens. Nesse segmento, o texto refere-se à cultura dos assírios, dos egípcios ou dos romanos. Isso está logo no início do texto. Dos assírios. Questão 4. De acordo com o texto, os gregos faziam rituais de purificação antes de dormir. Por quê? A gente acabou de ler. Porque acreditavam que os sonhos eram sagrados. Questão 5. No período, os sonhos estavam presentes ainda nas religiões romanos e hebreus, dos romanos e dos hebreus. A palavra ainda foi usada com sentido de até, também, ao menos. Os sonhos estavam presentes também. Os sonhos estavam presentes até. Os sonhos estavam presentes ao menos nas religiões. Vocês acham que é qual? Os sonhos estavam presentes também. Questão 6. Na parte, uma grande nação de índios se salvou de um ataque de homens brancos graças aos sonhos de seu líder. A expressão sublinhada graças ao introduz um fato. Qual é esse fato? Que é a causa do anterior, que é a finalidade do anterior, ou que é a consequência do anterior? Resposta: é a consequência do anterior. Questão 7. Em uma chuva de homens brancos caindo sobre a grama e decidiu reunir secretamente os guerreiros da tribo. Nesse trecho aí, o termo grifado, secretamente, exprime uma circunstância de lugar, modo ou tempo. Eles reuniram de maneira secreta, para ninguém saber. Então, isso aí é modo. Questão 8. Na passagem, graças a isso, todo o acampamento se salvou. O vocábulo destacado desempenha a função de, palavra isso, retomar uma informação, anunciar uma informação ou complementar uma informação. Graças a isso, isso aí é o sonho do touro sentado. Então, é para não repetir a mesma coisa que foi dito, a gente usa esse tipo de pronome. Resposta: retomar uma informação. E chegamos ao final. Nós iremos fazer outros tipos de exercícios relacionados a textos. Continuem estudando. Não deixem de estudar, gente. Nós estamos remotamente, mas estamos estudando. Até a próxima. Saúde a todos vocês. Beijinhos e tchau para vocês.